que aconteceu? O namorado pediu para eu tirar todas as nossas fotos da internet. Quando eu tirei, eu vi que eu não tinha foto sozinha. Eu me anulava. Então, eu decidi fazer o dia de modelo plus size. Convidei as leitoras do meu blog, todas sensuais, de calcinha. Falei, vamos lá, agora eu vou. E fiz um ensaio super legal. E publiquei. Mas depois, eu comecei a ver o resultado. Eu falei, não é que eu dou um caldo, gordinha bonitinha. E eu comecei a me explorar. Eu fiz a terapia do espelho. Terapia do espelho é quando você se olha e fala, gata, maravilhosa. Aí... E eu acho que de tanto mentir pra mim mesma, eu acreditei que eu era uma gatona. Não, eu acho que eu sou. Eu acho que eu só não tinha ainda percebido isso. E continuei no blog, crio Fashion Weekend Plus Size. Uma semana... Não ri não, porque eu tô rica, meu bem. Ai... Muito bem, boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela presença. Eu sou Maria Júlia Coutinho, apresentadora da Meteorologia do Jornal Nacional. Também estou na Rádio Globo com um programa de entrevistas quintas-feiras e estou muito feliz de estar aqui com vocês, mediando essa mesa Mulheres na Mídia, Representatividade. É uma parceria essa daqui da Diretoria de Responsabilidade Social da Globo com o Festival UAU. Adoro falar esse nome, UAU. Bom, antes de eu apresentar nossas convidadas, só lembrando que essa conversa, que esse debate contribui com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a ODS número 5, que garante a todas as mulheres e meninas oportunidades iguais para prosperarem e também se sentirem seguras. Vamos lá, a apresentação das nossas convidadas de hoje. Eu chamo ao palco aqui Beatriz Azeredo, que é diretora de Responsabilidade Social da Globo, professora adjunta do Instituto de Economia da UFRJ, na área de políticas públicas. Obrigada, Beatriz. Estela Renner, que é produtora, roteirista e diretora de cinema da Maria Farinha Filmes. E Donalda McKinnon, que é diretora da emissora de TV BBC Escócia, conselheira da BBC Children in Need, ONG que assiste crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Agradeço a presença de todas aqui. Só lembrando, gente, que temos tradução simultânea aí para a plateia, tá? Agora deixa eu pegar meu microfone. A primeira parte dessa conversa, eu vou dar alguns minutos para que nossas convidadas se apresentem aqui, contem um pouco do trabalho, e eu vou começar... Está funcionando? Is working? Ok. Vou começar com a Donalda se apresentando e contando um pouco do trabalho. Tem de 5 a 10 minutos para falar para a nossa plateia. Obrigada, Donalda. Muito obrigada, Maju, e muito obrigada aos organizadores do Festival UAU no Rio de Janeiro. É um prazer e um privilégio para mim estar aqui com vocês hoje. E gastei todo o dia de ontem aqui, na minha primeira vez no Rio. É uma cidade realmente linda, lindíssima, é um país lindíssimo, e vocês são pessoas lindíssimas. Mulheres lindíssimas. E eu estou impressionadíssima com o que a Judy Keller tem feito com o UAU. E o que a Eliana criou aqui também é muito impressionante. É algo massivo. Eu acho que eu nunca vi um programa, um festival que tenha tanta criatividade, tantos interesses, tantas coisas que inspiram a todas nós. E pelo que eu ouvi de ontem, eu fiquei muito impressionada com o que está acontecendo aqui. Eu sou a diretora da BBC Escócia, é parte da BBC que representa 1.200 pessoas,
e somos passados em toda a Escócia e também somos parte da BBC Maior. Eu sou uma das gerentes sêniores da BBC. Eu venho de uma ilha pequena chamada Harris, está na costa oeste da Escócia. Eu cresci nesse vilarejo bem pequeno e a população da minha ilha é de 2.500 pessoas. Minha mãe saiu de lá quando ela tinha 14 anos, meu pai também. Poucos da minha geração foram para a universidade. Quando eu tinha 17 anos, eu era uma de 5 irmãos e fui a única a ir para a universidade. Ouvimos ontem quão importante é a educação para as mulheres. E eu acho que a educação é uma das raízes para o progresso das mulheres, mas também para os homens. E uma das sessões de ontem que eu participei foi sobre educação e aqueles que educam. Eu espero que vocês me aguentem, me tolerem pelos próximos minutos. E eu vou falar sobre a tomada de risco que seja ousada. É o tipo de BBC para qual eu trabalho. Esses princípios estão conosco desde a nossa concepção, como uma rede de televisão há 100 anos atrás, e é dos produtos de exportações mais valorizados, com muitas marcas locais, e também com versões locais de Dançando nas Estrelas, que é um programa multimilionário no mundo todo. Nós passamos notícias e programas em mais de 40 línguas e nossas audiências globais são enormes, com quase 300 milhões de pessoas. Também temos rádios, TV e consumos online, que são consumidos por 92% de todos os adultos no Reino Unido. Então, não podemos ser complacentes. Como estamos vendo essa mudança na mídia global, na BBC temos uma responsabilidade única de garantir um produto público que está indo para todo o mundo contra gigantes globais como a Amazon e a Netflix, e para que as novas gerações possam consumir conteúdo onde o mundo está muito volátil, com fake news e também com ditaduras emergendo em todos os lugares. Então, com nosso objetivo para reinventar o serviço público sendo passado para o mundo, temos um foco especial na BBC. Temos compromissos ousados para isso. E a BBC está comprometida a ser uma organização de gênero balanceado em todos os níveis de senioridade até o final de 2020. Além disso, estamos compromissados com o desenvolvimento sustentável. Estamos progredindo rapidamente e estamos reduzindo de cerca de 50% a desigualdade e o gap caiu para 7,5%. Por que estamos fazendo isso? Porque nós reconhecemos que, para ser a mídia mais criativa do mundo, nós precisamos de equilíbrio e diversidade nas nossas equipes. E reconhecemos que nossas pessoas fazem quem nós somos. Temos uma responsabilidade, entre outras, como uma organização de mídia de serviço público, de contar histórias, contar a verdade, contar sobre as vidas das pessoas e contar histórias que elas reconheçam, que elas entendam e elas possam se relacionar. Esse é o nosso propósito de representar todas as pessoas. É por isso que eu adorei ser chamada pelo diretor-geral de liderar esse trabalho para fazer a BBC um lugar ótimo de trabalho para as mulheres, para a gente ter progressão para as mulheres. Minha própria carreira na BBC foi incrível e recompensadora. É claro que também trouxe todos os desafios de várias responsabilidades, porque eu também era uma mãe. Eu tenho 3 filhos. São todos adultos agora, mas eu trabalhei quando todos tinham menos de 3 anos, em determinado ponto. Havia épocas, então, que eu pensava que eu deveria desistir. E eu me sentia culpada, porque eu não estava fazendo nenhum dos 2 trabalhos bem, nem sendo uma mãe ou como uma empregada da BBC. Então, nos últimos meses, eu tive o privilégio de conversar com tantas mulheres na BBC sobre as experiências delas. Algumas das experiências foram ótimas. Algumas delas foram péssimas, muito, muito ruins. Todas elas
se sentiram essenciais para ver como é que a gente poderia aumentar a progressão das carreiras das mulheres na BBC hoje. No começo do trabalho, eu estava curiosa para aprender de 3 coisas. Como as mulheres e os homens progridem diferentemente na BBC, a experiência na nossa equipe, eles estavam experimentando boas práticas e quais eram as barreiras para progredir, e o que a gente pode aprender de organizações de negócio fora da BBC para apoiar que a BBC seja a melhor organização no mundo para as mulheres trabalharem. Então, olhando a corporação, a BBC tem um equilíbrio de gênero, 48% dos nossos trabalhadores são mulheres e uma parte importante na nossa força de trabalho. Mas como outros lugares, nós não temos tantos papéis de liderança com mulher. Um terço da liderança sênior é de mulheres. E nos últimos 5 anos, mais mulheres deixaram a BBC mais do que os homens, um terço depois de terem bebê. Então, envolver nesse progresso a nossa equipe era crucial. Então, essa energia e o desejo de participar era excepcional. Levou a ideias e comentários que foram entregues pela nossa equipe, e aí, apesar da grande respostas, os feedbacks para a mudança cultural caíam num número pequeno de temas. E as recomendações, as 5 maiores recomendações vieram desses temas. São as seguintes. A primeira, para superar as barreiras de baixa confiança para melhorar a produtividade e preparar as mulheres para as promoções. 2, mudar a maneira como a gente recruta, reconhecendo que as mulheres podem achar o recrutamento uma coisa intimidadora. Tirar o estigma de trabalho flexível para abrir oportunidades para as mulheres e homens, fazendo uma prática padrão para todos. Número 4, apoiar as mulheres que querem trabalhar depois da licença maternidade e motivar os homens para serem mais ativos na família. Número 5, responsabilizar as pessoas pelos seus comportamentos e a igualdade. Valorizar a inteligência emocional tanto quanto a intelectual. O resultado da nossa pesquisa, os comentários todos, 5.000 vindo do staff, e examinando as melhores práticas na BBC e achando outras respostas em outras organizações, trouxe uma série de recomendações para nós. Então, isso tudo está disponível para vocês lerem na BBC online. Nosso diretor-geral já aceitou as descobertas do trabalho e reconheceu a importância de mudar para que homens e mulheres tenham oportunidades iguais para progredir ao seu potencial e diminuir a nossa diferença de pagamento. Se eu pudesse oferecer o que a gente queria do nosso aprendizado, eu recomendaria apoiar as suas equipes para que todos sejam mais flexíveis, de tal maneira que homens e mulheres possam equilibrar os seus trabalhos. Desenvolver essa força de trabalho, criando novos processos para avaliar potencial, atitudes e comportamentos, bem como a competência. Inspirar a excelência na liderança, aumentando o treinamento das gerências e garantindo que os gerentes líderes sejam modelos para o resto da organização. A reinvenção não é fácil, é desafiador e muda as nossas maneiras de trabalhar. E as pessoas acham que isso é um pouco perturbador, muitas delas. E na Escócia, estou determinada a aplicar esse aprendizado para as minhas próprias equipes na BBC Escócia. E eu vejo isso como crítico ao negócio, para aumentar os investimentos, para a gente ser um canal ainda maior no próximo ano. Eu acredito que nosso sucesso está no equilíbrio de gênero e numa força de trabalho diversa. Então, eu comecei a trabalhar com todas as recomendações com meus colegas
na BBC. E o que está claro a partir daí é que há um grande apetite para mudanças. E nossos desejos é que as mulheres do mundo todo entrem nessa transformação cultural juntas. Mas precisamos dos homens também nessa conversa. Eu acredito que agora é uma oportunidade única para atingir os locais de trabalho, para remover os obstáculos, para a gente realmente progredir. É sobre tanto mais do que poucos indivíduos. Nós precisamos reinventar os locais de trabalho, não às custas dos homens, mas para que todos sejam relevantes. Então, a diversidade em todas as suas formas é crucial para todas as organizações. Gênero, etnia, sexualidade, deficiências, questões socioeconômicas e geográficas. Então, o sucesso e justiça, superando a injustiça, dependem disso. Estamos com Mary Wilson nesse projeto e ela disse: você não pode ser o que você não pode ver. Muito obrigada. Por favor, Estela, o microfone é seu. Obrigada pela sua fala, Donalda, maravilhosa. Obrigada, Bia Azeredo, pelo convite. Obrigada, UAU, por fazer o UAU e toda a organização, que eu imagino que deve dar um trabalho enorme. Eu acho que o momento é esse, da gente se conectar, e homens e mulheres, e a gente ter essa oportunidade aí de mudar o mundo. Eu sou Estela, eu sou sócia fundadora de uma produtora que se chama Maria Farinha Filmes, que nasceu há 10 anos atrás, e a gente tinha um sonho. Será que a Carol pode colocar um PowerPoint que eu preparei para esses 10 minutinhos de fala? Eu vou. Ah, tá bom. Gostei muito da fala da Donalda, que ela falou que a gente não pode... We can't be what we can't see. Né? A gente não pode ser o que a gente não vê. E uma coisa que sempre nos preocupou muito na Maria Farinha, toda a nossa equipe, é que todos os filmes hoje que mostram o nosso futuro com o melhor da tecnologia e o pior do ser humano. São sempre futuros distópicos, cinzas, onde as máquinas destroem o mundo e os homens e mulheres são mais competitivos do que nunca. E o que é mais assustador são filmes que alimentam o nosso imaginário e o nosso sonho de futuro para isso. Então, se é assim que, em todos os filmes que a gente vê o nosso futuro, a gente vê assim, talvez, quando a gente chega no futuro e ele for assim, a gente não pode ficar muito surpreso. Então, eu acho que a gente tem que ter um momento de reflexão e entender o poder das imagens, e entender o poder das cenas, da música, do que nos conecta com o coração, porque isso traz uma projeção, traz uma potência de projeção de futuro gigantesca. Que tal a gente pensar num futuro diverso, inclusivo, empático, sustentável, igual, em termos de igualdade econômica, que seja bom para todo mundo, que seja em conjuntura com a natureza, que respeite a grande biodiversidade do mundo que a gente tem em relação à Mãe Terra? Por que a gente não pode ver filmes em que a gente mostre convivência, colaboração, cultura de paz? Com isso em mente, há 10 anos atrás, a gente começou a fazer filmes que emplacassem tudo que a gente acreditava que tinha que ter no mundo. Os nossos filmes trazem reflexão e trazem inspiração, na esperança de empoderar as pessoas que já estão trabalhando em causas sociais e causas ambientais, para elas terem uma ferramenta de transformação. Então, a gente está falando de instituições, ONGs, pessoas, governos, que estavam ali pensando, putz, se eu tivesse um filme para falar disso, eu podia dar uma escala enorme. E a gente começou a fazer filmes relacionados a vários temas. A gente fez filmes sobre a indústria alimentícia, a gente fez filmes sobre refugiados, sobre inclusão de pessoas com deficiência. Mas hoje, para esses 10 minutinhos que eu tenho aqui, eu escolhi 3 casos que eu acho que falam muito da importância da gente ver mulheres no protagonismo como uma coisa muito normal. Né? As mulheres e os homens juntos, transformando o mundo, as mulheres em posição de poder, as mulheres em posição que mostrem ali suas capacidades, suas potências.
O primeiro caso que eu escolhi foi O Começo da Vida. O Começo da Vida é um filme que a gente fez para falar da importância dos primeiros anos da vida de uma pessoa. O como, na primeira infância, né, nos 6, 7, 8 primeiros anos de vida de uma criança, isso impacta tanto a estrutura dela enquanto ser humano, que define muito o adulto que ela vai ser. Então, é uma janela de oportunidade gigantesca para a gente olhar para ela. E uma das coisas que eu aprendi durante as minhas pesquisas, entrevistas com os grandes especialistas do mundo, eu filmei no Quênia, na China, na Índia, na Itália, na França, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil e na Argentina, falando com os maiores especialistas do mundo que estão ali no dia a dia, na ponta, trabalhando com a primeira infância e com pesquisas incríveis, é que a criança ela não se desenvolve só a partir da carga genética que ela traz. Ela também se desenvolve, e principalmente se desenvolve, a partir das interações que ela tem com o meio. E quando a gente fala meio, do que a gente está falando? A gente está falando de abraço, a gente está falando de pai, a gente está falando de mãe, a gente está falando de brincar, a gente está falando de natureza, de vento no rosto, das histórias que seus avós contam para vocês, das músicas que a gente ouviu. Então, essas interações com o meio são tão importantes quanto a carga genética. E elas vão moldar a pessoa que ela vai ser no futuro. Uma criança, um bebê, não nasce homofóbico, ele não nasce homofóbico, ele não nasce preconceituoso, ele não nasce misógino. Ele é uma criança, ele nasce ali com uma potência gigantesca e com muita, muita, muita vontade de conhecer o mundo. Nos primeiros anos da vida de uma criança, é o momento que o cérebro dele está em formação. E nunca na nossa vida biológica a gente vai ter tantas sinapses quanto na nossa infância. E eu até sou mãe de 3 filhos, e eu subestimava um pouco, antes de fazer esse filme, a capacidade que o bebê tem de observar o mundo e de ser um cientista. Mas a verdade é que ele está sempre experimentando o mundo e criando hipóteses. E uma das coisas que ele aprende, mesmo antes de falar, é como os pais se relacionam entre si. É gênero. Ele entende desde muito pequeno se a relação que o pai tem com a mãe e que a mãe tem com o pai é uma relação de dominação e submissão ou se é uma relação de igualdade. E ele vai ter uma ressonância disso no futuro dele. Claro que a gente também é neuroplástico e a gente pode mudar comportamento, mas é muito mais eficiente a gente, desde pequeno, colocar a criança num ambiente que ela esteja segura, amada e dentro dos valores que a gente quer que ela tenha, que ela carregue para o mundo dela. Então, eu acho que o Começo da Vida foi uma experiência muito interessante, muito importante para nós, Maria Farinha, e ele foi recebido de uma maneira muito incrível. Ele foi exibido em vários países do mundo através de uma plataforma que se chama Videocamp. Acho importante vocês anotarem, porque, além dos filmes da Maria Farinha, tem filmes do mundo inteiro, e é uma plataforma gratuita, que todas as pessoas podem baixar os filmes que quiserem e fazer uma exibição pública dele. A única exigência desse site, que chama videocamp.com, é que você tenha um mínimo de 5 pessoas assistindo. E, através do Videocamp, a gente descobriu que o nosso filme foi utilizado em mais de 194 países no mundo, com exibições desde faixa de Gaza até Indonésia, e, depois de um tempo, ele foi escolhido pela Unicef Mundial para representar a causa da primeira infância, que era justamente, coincidentemente, não acreditem em coincidências, era a causa do ano deles. Então, eles pegaram o Começo da Vida e juntaram a causa deles, e teve um impacto enorme, não só em governos e em políticas, como em empresas. Inclusive, na época de lançar o filme, a gente teve uma experiência histórica que 4 empresas que competem entre si se uniram, deram verba para o filme para que ele fosse divulgado. Outra experiência que eu tive, que também envolve marca, que eu acho super importante a gente falar de marca, porque a gente fala muito de política, muito de governo, e tem tantas marcas e corporações aí por trás de governos, com muito acesso, muita competência e com muita capacidade de mudar o mundo. Então, a gente precisa da sociedade civil, a gente precisa do outro, a gente precisa da família, mas a gente também precisa das corporações, a gente precisa falar com elas e parar de demonizar elas. Tem muito esse discurso fácil de achar que as corporações estão aí para acabar com o ambiente. Não. As pessoas são pessoas, elas são pais, são mães. Eu falo isso porque, na minha experiência com Muito Além do Peso, que a gente está falando de indústria alimentícia, né, a gente estava falando de um cenário de uma epidemia muito gigante de obesidade infantil no Brasil e no mundo, e as pessoas que melhor receberam o filme, que mais alteraram coisa internamente, foram as empresas. As empresas mudaram suas receitas, mudaram sua forma de falar com o público. A Coca-Cola, por exemplo, tirou todos os refrigerantes e bebidas açucaradas de todas as escolas de São Paulo, do Brasil. E, claro, que não estou falando que o filme foi responsável por isso, mas o filme foi, sim, uma ferramenta que acelerou o processo, nas palavras deles. O Repense Elogio, ele partiu de uma pesquisa do Instituto Gina Davis,
que, para quem não conhece, o Instituto Dina Davis é maravilhoso. Ele tem uma coleção de data, de pesquisas sobre gênero e representatividade de mulher, que tem a ver com o tema da nossa campanha, do mundo inteiro, e dá para ficar navegando horas, para quem se interessa por esse tema. E a marca Avon tinha contato com uma das pesquisas que falava que as crianças meninas eram muito mais elogiadas na infância pela sua beleza e pelos seus aspectos físicos, e os meninos muito mais pelas suas capacidades intelectuais. E, a partir dessa pesquisa, a Avon nos convidou a Maria Farinha para fazer um filme autoral, onde eles não tiveram nenhuma intervenção de corte. A gente entregou o filme pronto para eles, para a gente falar sobre o que acontece quando uma criança é muito elogiada de princesa e um menino é muito elogiado de corajoso. Qual é a ressonância que isso tem na vida adulta? Eu queria mostrar o trailer para vocês, porque eu acho que o resultado é muito impressionante. Você podia colocar o trailer, por favor? Carol. Era uma vez uma princesinha. Abaixa só um pouquinho, Carol. Princesa não tem coragem. O príncipe salva a princesa. Princesa só é normalzinho porque ela não tem superpoderes. Menina lava a louça, menino salva. Que as meninas são elogiadas. Delicada. De linda. Vaidosa. Princesa. 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 É uma princesa bonita. Ela é branquinha, cabelo liso, é um loiro meio castanho, claro. Na minha infância, eu fui muito elogiada, como a maioria dos meninos, eu acho, pela beleza. Os meninos sempre falaram, você é corajoso, você é forte. Os meninos são mais elogiados de corajosos. Esperto. Forte. Inteligente. Inteligente. As palavras, elas têm um poder de concretizar coisas, né? Pra mim, que tem o cabelo crespo e os traços mais grossos, eu nunca fui a princesa. Uma pessoa não tem só uma qualidade, ela tem muitas. E isso a gente vai descobrindo ao longo da vida. Quando a gente fala que a mulher é bonita, ela é bonita pra continuar nesse padrão que ela tem que ser bonita pra arrumar um marido e cuidar de casa. Eu não sou princesa, não quero ser princesa. Eu poderia ser uma princesa, mas não a princesa da forma que ele queria que eu fosse. Quando eu danço, eu sinto paixão. Não tem que se calar e aceitar. As palavras têm muita força, né? Coragem é uma palavra maravilhosa, linda, assim. Vocês têm força dentro de vocês. Bom, esse é um trailer de 5 minutos. Obrigada. Obrigada. Esse é um trailer de 5 minutos. Quando a marca nos convidou para fazer, eu falei, lindo, mas a gente, para tratar desse tema com responsabilidade, a gente tem que entender por que a gente chegou nesse lugar, onde as meninas são tão elogiadas pela beleza e os meninos elogiados pelas suas capacidades intelectuais. Porque não adianta só a gente trocar as palavras, a gente tem que trocar a cultura, né? Mas a gente tem que entender, ao mesmo tempo, que desde já a gente pode usar uma ampla gama de elogios para dar para as nossas meninas e para os nossos meninos, porque os dois perdem com isso, né? Um dos meninos adolescentes que a gente entrevistou, eu perguntei, teve algum elogio que fez falta na sua infância? Ele falou, tem, eu nunca fui chamado de sensível. Por que uma criança não pode... Por que um menino não pode ser chamado de sensível? A gente não quer um presidente sensível? A gente não quer um CEO sensível? Por que é errado ser sensível, né? Esse documentário tá de graça na internet, ele tem 50... eu quero ouvir vocês agora. Mas
é isso, né? A gente parece uma coisa pequena, né? Você entrar numa loja de brinquedo e de um lado tem um monte de cozinha, um monte de boneca e tudo é rosa, e do outro lado tem um monte de coisa de astronauta e de cientista. O que você está dizendo? Qual que é a mensagem que você está passando? E nos nossos filmes, as princesas e os príncipes, que a gente tá, como que essa criança que absorve tanto nessa etapa da vida, o que ela está absorvendo dessa mídia, né? Porque não é só através de pai e mãe. Kids see, kids do, né? O que as crianças veem, elas repetem. E muito pela confiança que ela tem no que está em volta dela. Uma figura de autoridade que é a mídia, se está na mídia é porque está correto. Ela não questiona isso. Inclusive, daqui a muito pouco tempo, quase toda a nossa circulação vai ser através de vídeo. A gente precisa, nas nossas escolas, ter educação midiática. A gente precisa poder ter uma postura crítica para ver esses vídeos, entender como eles são feitos e como eles podem te manipular, né? Isso é um tópico mais para frente, mas eu acho importante a gente refletir sobre isso também, né? A gente tem tantas linguagens, né? Nós, seres humanos, Homo sapiens, nós somos seres de linguagem, né? A gente se comunica. E por que a gente não aprende um pouco mais sobre isso na infância? Daí, o próximo filme... É um filme que... pode passar para o próximo slide, por favor? Dentro do... espera só um pouquinho, eu só quero dar uma introdução. Dentro do Instituto Dina Davis tem um dado falando que, depois de 6, 7 anos, as meninas começam a se achar menos inteligentes para a matemática e acham que os meninos são mais inteligentes do que elas. E, com esse pensamento, a gente foi convidado pela TV Globo, e, a partir daí, a gente iniciou uma parceria muito longeva e muito feliz. Isso já fazem alguns anos, a gente já fez 25 episódios dessa série, chama Jovens Inventores, e onde a gente procurou trazer meninos e meninas em igualdade na sua representação de casos que a gente escolheu, onde esses adolescentes pré-universitários estavam trazendo soluções para suas comunidades relacionadas à ciência, à tecnologia, para tentar melhorar ali o seu entorno. E a nossa preocupação foi trazer uma igualdade de gênero e fazer filmes inclusivos, porque também existe ali o documentário direto, né, para a gente falar de feminismo, falar de direitos iguais, e tem só a naturalização. E se elas estão ali fazendo essas descobertas, por que não ter uma preocupação maior de ter sempre a inclusão e a diversidade? Eu queria mostrar para vocês, porque eu acho que é uma série muito inspiracional que a gente fez e que eu fico muito grata à TV Globo de ter feito uma parceria com uma produtora que, na época, só tinha 15 funcionários. Meu nome é Hugenberg, tenho 18 anos. Eu nunca vi um nome igual ao meu, não. Moro com meu pai. Antes eu morava com a minha mãe. Mas eu tenho mais 7 irmãos pequenos. Eu já vi uma jovem num aniversário, ou num shopping, ou numa festa, com um livro na mão? Era a Georgia Gabriela. Eu sempre soube que eu queria fazer alguma coisa que impactasse a minha comunidade de alguma maneira. Mais de 70% dos órgãos que poderiam ser transplantados são descartados. Cada 7 segundos morre um diabético no mundo. 5 litros de agrotóxicos todo ano. Então foi isso que nos motivou. Como se tivesse me dado uma ordem, faça algo. De repente, ele foi disse: vou criar um carrinho para tentar levar o cadeirante até a beira-mar. Criaram um filtro com carvão ativado do caroço do açaí que viesse ser eficiente no tratamento de água. A gente costuma chamar o nosso projeto de Facilitando a Conservação da Vida. No início, os professores não acreditavam no nosso potencial. A gente teve um outro grande desafio, que era conseguir o ácido para fazer os testes. A gente precisa arrecadar R$100. Então a gente vendeu pastel, enroladinho, bolo. E testamos, né, de várias formas, com vários equipamentos, vários métodos, várias temperaturas. A porta abriu. Sora, vem ver aqui o que aconteceu. Consegui reduzir a 0 esse número. Nossa vontade era: eu quero que o mundo inteiro saiba disso. E aí falaram assim, com aquele sotaque americano, from Novo Hamburgo, e daí a gente assim, meu Deus! Eu recebi o título de Jovem Embaixador Global. Nós conseguimos, né, esse prêmio, não para a gente, mas para a educação do estado do Pará. Depois de várias noites sem dormir, eu descobri que eu tinha sido aceita em 9 universidades americanas.
Isso é fantástico, é quebrar esse paradigma de que ciência é uma coisa só para gente grande. Não, eu posso fazer ciência, posso brincar. E são dessas brincadeiras, são dessas experiências é que saem grandes ideias. Dizem que o mundo não tem mais jeito, mas se nós queremos, a gente consegue mudar sim. Cida, você vai deixar sua filha para os Estados Unidos? Aí eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, olha eu pensar. Eu estou emprestando a minha filha para o conhecimento. E é com muito orgulho que entregamos a Jorge e a Gabriela, Raíssa e ao Gabriel, Josiel, Regiane, Hugenberg, Larissa e Lalesca, o Isaías, pro Geracino, o título de Jovens Inventores do Caldeirão. E graças a essa série, as feiras de ciências do Brasil, a gente incomodou uma pesquisa, elas aumentaram em 30% as suas inscrições. Então, a gente está sempre tentando medir o impacto do audiovisual. E já tomei muito espaço, mas eu queria só falar para vocês que a gente tem uma conquista muito grande, Maria Farinha Filmes e Globo, para o protagonismo feminino. A gente está, neste momento, gravando uma série que se chama Aruanas, é o próximo slide. Aruanas, em Tupi-Guarani, significa sentinelas da natureza. São 4 mulheres defensoras do meio ambiente, muito baseado no Greenpeace, quem conhece Greenpeace. Uma é advogada, uma é jornalista, uma é socióloga e uma é uma estagiária. A gente tem aí no nosso elenco atrizes muito importantes. Próximo slide. A gente tem Débora Falabella, Leandra Leal, Thais Araújo e Taina Duarte. Vai ser lançado ano que vem, em junho. E ali a gente vai ver um protagonismo feminino, onde a mulher vai estar atuando onde nós já atuamos, em lugares de profissionais normais, não aquela que está ali a serviço do homem ou que está ali para ser salva pelo homem. E está ali... tem outra pesquisa da Fundação Gina Davis, que é muito maravilhosa, que eles fizeram uma conta de quantos filmes... colocam a mulher sempre falando de outros homens ou elas estão ali para fazer par romântico com o homem. E é um número absurdo e não muda há 50 anos. Então, eu acho que a gente tem que desnaturalizar esse olhar e partir para cima. E homens e mulheres juntos construir um mundo melhor. Muito obrigada. Desculpa, tomei muito tempo. Alô, alô? Ah, sim, eu falei para a Estela que ela pediu a participação do público, eu falei que, ao final, a gente vai abrir para vocês participarem, o microfone vai rodar aqui. Beatriz, por favor, você. Você vai ficar um pouquinho mais em pé aí, Maju. Estela também, se quiser. Bom, muito bom falar depois de vocês duas, Donalda e Estela. É bom lembrar que palavras contam, imagens contam, narrativas contam. E é disso que a gente vai falar aqui, já está falando nessa mesa. Eu acho que eu vou continuar, tentar contribuir, né, com esse tema. É um prazer para a Globo estar apoiando a primeira edição do UAU na América Latina, no Brasil e no Rio de Janeiro, aqui no Museu do Amanhã, e num momento tão importante da história do país. É uma oportunidade também para nós aqui, eu falo pela Diretoria de Responsabilidade Social da Globo, uma oportunidade, um privilégio poder partilhar um pouco do nosso trabalho, do que a gente tem feito, que a gente costuma dizer que é um trabalho meio invisível, mas que está ali o tempo todo. A gente gosta de dizer que é uma área ponte, que está o tempo todo escutando, dialogando e trazendo conexões, levando, né, para dentro da Globo, no entretenimento, no jornalismo e por aí afora. Então, é esse um pouco o trabalho que eu queria partilhar com vocês. A gente fala de sensibilização social, falamos com 100 milhões de uns a cada dia em diferentes plataformas. Isso aí é um enorme poder, um enorme desafio e uma grande responsabilidade.
Eu já falei da escuta, troca e cocriação. O tempo todo a gente está alinhado com essa questão. Quer dizer, qual é o propósito? É contribuir com esse poder de diálogo e de comunicação da Globo com mudança de comportamento, mudanças na sociedade, avanços na sociedade. Diante disso, a gente não poderia deixar de trabalhar esses 3 grandes temas, né? Educação, direitos humanos, sustentabilidade ambiental. A gente também está alinhado aos ODS, né? Então, também focando sempre nesse compromisso, né, que 193 países assumiram junto à ONU para a gente construir um mundo melhor para todo mundo até 2030. Então, a gente trabalha em todos esses temas. Eu vou me concentrar em direitos humanos, em especial comentar que a gente lança em 2016, uma plataforma de comunicação em parceria com Unesco, Unicef, ONU Mulheres e UNAIDS, chamada Tudo Começa pelo Respeito. A partir desse call to action, né, desse posicionamento, a gente convida, então, outras instituições, outras parcerias para tratar de diversos temas que cabem aí nesse guarda-chuva amplo de direitos humanos. Eu vou me concentrar aqui, porque é muito assunto, só para a gente focalizar na questão de violência contra a mulher. Vou passar aqui um vídeo rápido de várias coisas que a gente tem feito, que a Globo tem feito, né, em geral, nesse tema, um pouco para vocês verem qual é a estratégia, né? Quer dizer, a estratégia é mobilizar todas as nossas frentes de comunicação para falar de temas estratégicos. O que significa isso? Matérias jornalísticas, cenas de novela, programas de entrevistas, filmes curtos, 30 segundos, nos intervalos da programação, filmes para as redes sociais, compartilhando histórias inspiradoras, e cartelas de prestação de serviços no final de episódios, final de novelas, final de seriados. Então, o tempo todo a gente vai, né, costurando, né, e articulando essas diferentes frentes de comunicação. Eu esqueci, só um histórico aí, eu acho que vale lembrar, né? A gente tem no tema violência contra a mulher, lá em 2003, Mulheres Apaixonadas, a Globo acompanhou esse momento tão importante de implementação da Lei Maria da Penha, né? Então, a gente, com essa novela aí, a gente estava acompanhando essa mudança tão importante no marco jurídico do país. E a Favorita também, em 2008, aí a gente tem esse indicador para lembrar de 30% de denúncia de violência contra a mulher. Vamos ver aí esse resumo de algumas cenas. A cada 15 segundos, uma mulher cai da escada, escorrega no banheiro ou tropeça no tapete. E a cada 1h30, uma mulher não sobrevive para contar a próxima desculpa. Não se omita, denuncie. Ligue 180 antes que seja tarde. Acabar com a violência contra as mulheres começa por uma coisa muito simples: o respeito. Eu respeito o seu corpo. Respeite o meu também. Uma pesquisa realizada em 27 países perguntou a quase 20 mil pessoas qual é o problema mais importante enfrentado pelas mulheres. O Jornal Nacional teve acesso em primeira mão ao resultado desse estudo. Ela é uma de 3 gerações de uma mesma família marcada por agressões cometidas por homens. O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial do feminicídio. São 8 mulheres assassinadas por dia no país. O que é possível fazer para mudar essa realidade? Major, senhora que está nas ruas, em Salvador, na periferia, tentando trabalhar com essas mulheres, o que é possível fazer? A Lei Maria da Penha não veio para prender os homens, veio para prender os agressores. E nós, da Ronda Maria da Penha, trabalhamos para isso. A única mensagem que a gente pode passar para cada mulher que hoje sofre violência doméstica, ou aquela que sabe que alguém está sofrendo, é que denuncie. Ligue para o 190, acione a Polícia Militar. Faça com que esta Polícia Militar chegue em tempo de salvar aquela vida. Porque quando morre uma mulher, morre cada pedacinho de todas as outras. Vai botar esse desgraçado na cadeia, Clara. A polícia vai resolver rapidinho isso. Não! Não? Gael,
Ele não me bateu, não. Eu caí da escada. Caiu da escada? Foi. Eu tava esperando pelo Gael, ele foi levar a mãe embora e tava me arrumando todo. Quando eu vi o carro chegar, desci correndo da escada, tropecei e caí. Ô, Clara, você tem ideia de quantas mulheres chegam aqui dizendo que caíram da escada e, na verdade, foram espancadas? Eu realmente caí da escada, Renato. Achei que ia entrar o da escada, não, né? Não entra. Lá do início, né? Tá bom. Continuando, então, esse trabalho, continuando o tema violência contra a mulher, agora, acabou de acontecer, né, o lançamento da série Assédio, e aí, a partir desse momento, o lançamento da série Assédio, a gente convidou atrizes para interpretar histórias reais de mulheres que sofreram assédio. O tema era Quando a Violência Gritar, Grite. Vamos ver um desses filmes. Não, vamos ver. Isso aqui o áudio veio ferrado. Isso aqui é da fonte do vídeo. Tenta de novo ou não? Não. Hã? Não? Sim ou não? Ele falou não? Não tenta, mas eu posso ir adiante ou também não? Posso. Então tá. Bom, então era uma das atrizes da série, né, e ela está narrando, né, em primeira pessoa um depoimento real, e ela fecha com esse Quando a Violência Gritar, Grite. Semana da Mulher na Globo, dia 8 de março, né, todo dia 8, Dia Internacional dos Direitos da Mulher. Já há 5 anos que a Globo organiza uma grande frente, né, de diálogo e de comunicação sobre o tema. E aí, de novo, jornalismo, entretenimento, campanhas. Vamos ver aí o filme desse ano. Homens não são todos iguais, nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem, sim, direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças, sempre. Respeito às diferenças, sim. Desigualdade, nunca. Tudo começa pelo respeito. Esse filme tem 30 segundos, né, que é o tempo desses filmes que entram no intervalo. Vocês souberem assim, o tempo que demorou para construir esse texto, né, o tempo de diálogo com ONU Mulheres, com Fundo Elas, e a gente escreve, não é por aí, está estranho, vamos arredondando, e a gente vai aprendendo nesse diálogo, e as parcerias são fundamentais. A gente sempre fala, a gente sabe fazer comunicação, e a gente precisa ouvir e trabalhar junto com quem está lá na ponta, vivendo as questões, endereçando, sabendo endereçar as principais questões. Ainda no tema violência contra a mulher, vocês viram aqui essa cena do Outro Lado do Paraíso, né? Essa novela que estreou no ano passado e foi até esse ano, e ela aborda o tema da violência com um casal jovem de classe média alta, já de cara quebrando esse preconceito de achar que violência é nichado, né? Independe de classe de renda, de região, de tudo, né? De nível de renda e por aí afora. Então, no lançamento do Outro Lado do Paraíso, a gente convidou 10 mulheres para o rap. Vocês já viram aqui o rap da Major Denise, né? Na abertura da mesa também aparece a jovem que faz aí a feira Plus Size. É uma estratégia nossa, né? Rap repercutindo histórias. Então, a gente convida pessoas para contarem suas histórias e espalha aí nas redes sociais. Então, a gente convidou 10 mulheres, e eu vou mostrar um dos depoimentos aqui. A Major Denise é uma delas, vou mostrar um outro depoimento aqui do rap Violência contra a Mulher. Eu vi meu pai atear fogo na minha mãe e se suicidar. A minha mãe, ela faleceu com mais de 80% do corpo queimado. E eu, como fui tentar ajudá-la, acabei tendo meu corpo queimado também, 57%. O que mais me incomoda é que, mesmo depois de tudo isso, eu ainda vejo julgamentos de outras pessoas sobre a minha mãe. Porque se ela quisesse, ela teria se separado há muito tempo, né? Por mais de 20 anos, por que ela não fez isso antes? E eu entendo, realmente, se ela tivesse feito isso antes, talvez tivesse parado, talvez.
Mas também, talvez, se essas mesmas pessoas que ficam julgando estivessem ali do lado, dando apoio, dando ajuda, ela também estivesse aqui. Tem que meter a colher, sim. Tem que chamar a polícia, tem que fazer alguma coisa. Porque senão isso vai se repetindo e algum dia pode acontecer com você também. Bom, eu queria fechar, eu estou falando dessa plataforma, né, Tudo Começa pelo Respeito, peguei um dos temas e queria pegar um episódio que aconteceu esse ano e todo mundo vivenciou, né, esse episódio traumático do assassinato da Marielle. No dia seguinte, ao longo do dia, já de manhã, viralizou nas redes sociais um vídeo muito impactante, e a gente localizou a autora, a Ana de Césaro, entramos em contato, pedimos autorização, e naquela noite, no dia seguinte do assassinato da Marielle, naquela noite o Jornal Nacional dedicou 3 blocos falando da tragédia. E num dos intervalos, não teve nenhum intervalo comercial, abriu para o intervalo, e nós veiculamos esse vídeo da Ana de Césaro, e voltou para o Jornal Nacional. Hoje saí do banho e a luz piscou. Vi na janela uma chuva. Lembrei da TV queimada, mas mal sabia que o Rio de Janeiro chorava. Mais uma mulher assassinada. Não apenas uma mulher, mais uma mulher, mais uma militante. Marielle movia estruturas. Não, move e moverá. Hoje sua voz ecoa ainda mais alto, enquanto o Rio só pensa em chorar. Executada a sangue frio, não mais que de repente, foram 4 tiros em sua mente. Gente, parem de matar a gente. Esse assunto é urgente, Marielle. Presente. Eu vou fechar a apresentação agora e só queria passar mais, 15 segundos aqui e dizer, na abertura que a gente fez aqui na quinta-feira, né, do UAU, quando eu falei do apoio que a Globo está dando para o UAU, para essa primeira edição, eu comentei, né, o quanto o UAU é um espaço que mostra diversidade, mostra diferentes olhares, promove diálogo para buscarmos soluções. E o quanto o UAU, eu assisti o UAU esse ano, já a convite da Eliana, que a gente já estava pensando em como apoiar isso, né? Eu assisti pela primeira vez em Londres e agora estou participando, estou vendo essa programação. O quanto o UAU nos mostra, a cada um de nós, o quanto somos importantes, todo mundo junto, mas cada um individualmente. Não importa onde a gente esteja, a atitude de cada um conta, né? Então, é assim, um privilégio poder estar fazendo esse trabalho. E aí eu queria mostrar que, exatamente nesse dia em que o Jornal Nacional veiculou, todo mundo aqui que mora no Rio de Janeiro acompanhou esse dia, né, tão pesado do dia seguinte do assassinato. Muita gente estava na rua, né, estava na Cinelândia, e a gente, enfim, filmou aí quando esse filme foi veiculado, né, ali na Cinelândia, num bar na Cinelândia. É bom dizer presente, né? Muito obrigada. Vamos lá, gente. Obrigada, Beatriz, Donalda, Estela. Difícil começar depois desse vídeo da Marielle, mas vamos lá. Gente, a gente acompanha, né, essa nova geração de feministas nas redes, nas ruas, né? Já dá para medir esse impacto desse movimento, dessa nova geração, na maneira como a mulher é representada na mídia hoje? Essa pergunta vai para as 3. Quem quiser começar, por favor. Donalda, please.
Maju, I didn't really get that question. If you could Maju, just say it eu again. não entendi direito a pergunta. Você pode repetir? A gente vê esse movimento see crescente this da nova geração de feministas, né, nas redes, nas ruas, né? Esse movimento já tem um impacto na forma como a mulher é representada na mídia hoje? Como é que você vê isso, Donalda? How do you see that, Donalda? I think this is perhaps one of the Eu most acho que essa important, periods in our é dos history. períodos mais I importantes think da nossa it is história. about time that women were represented, differently. É uma época em que a mulher está sendo representada diferentemente. Todos os filmes que nós vimos, as mulheres estão em papéis poderosos e é importante mudar. Eu fiquei muito impressionada com aquele filminho da menininha e do garotinho, porque nós temos essas tendências inconscientes. Eu fiquei impressionada com tantos heróis que temos nas indústrias cinematográficas e todos eles tendem a ser homens, meninos, normalmente homens. Nós temos que mudar isso. Eu acho que o que estamos fazendo aqui, estamos celebrando aqui, está indo na direção certa. Temos que olhar também os livros infantis, a quantidade de heróis masculinos nos livros de crianças ainda é muito grande e eu gostaria de ser parte dessa conversa. Eu acho que a mídia é realmente muito importante. Tudo que a gente faz também é muito importante. Muito obrigada. Eu acho que a gente vive num momento muito especial, né? Muito por causa das redes e internet, onde as mudanças ela tem uma capacidade diferente das mudanças de algumas décadas para trás. Ela não acontece mais de uma forma, numa progressão aritmética, ela é geométrica, né? Ela é exponencial. Então, eu acho que de uma hora para outra esse momento já está acontecendo. O normal, que já deveria ser normal há muitos anos, vai ser a gente ser bem representado na mídia e no cinema, e no teatro, na literatura e nos brinquedos. A gente não está vivendo esse momento ainda, mas eu acho que vai ser rápido, eu acho que vai ser de uma hora para outra, como tudo tem sido, né? As notícias correm muito rápido e não é um assunto que não está em ebulição, ele está em ebulição, e ele está em ebulição por causa disso que está acontecendo hoje e de todos os movimentos cívicos e das reuniões que acontecem sempre num coletivo ou num momento íntimo, onde a gente para pensar e a gente fala, não é normal a mulher ser sempre um objeto sexual do homem. Não é normal uma criança de 3 anos falar que ela só é bonita, que ela não é inteligente. Não é normal uma menina de 7, 8 anos falar que ela não é boa em matemática. Não é normal. E isso vai mudar de uma hora para outra. Esta é a minha opinião. Eu não tenho dados concretos para te. A gente não tem dados concretos, mas acho que dá para observar uma coisa bem notável, são as propagandas de cerveja, que agora, já no verão, já não estou vendo aquela onda de mulheres saradas e bonitas apenas para anunciar cerveja. Não sei se você nota isso. Super noto isso. E eu acho que estou muito feliz. A própria sociedade está começando a não gostar, a não aceitar isso. E dentro das empresas também. Está sendo um movimento natural. Beatriz. Não, sim, primeiro, eu acho que não dá para a gente isolar uma ou outra coisa como causadora da mudança, né? Eu acho que tem aí uma ebulição e isso aí, em algum momento, esse conjunto permite a gente mudar de patamar. Eu acho que a gente está vivendo esse momento de ebulição que é muito importante, né? Do meu ponto de vista ali, da minha experiência profissional, eu acho que vale lembrar a Globeleza, a virada que foi dada na Globeleza, e o impacto disso foi o vídeo mais viralizado na história da Globo, no ano passado, quando se mudou o padrão, né, de falar do carnaval e falar da Globeleza, né? Um pouquinho mais para trás, eu acho que vocês vão se lembrar, 2012, Cheias de Charme. Pela primeira vez, uma novela coloca 3 protagonistas trabalhadoras domésticas, né? A partir daí, a gente, claro, aproveitou a novela, convidou as atrizes, enquanto personagens, para falar da questão do trabalho doméstico, da carteira assinada, dos direitos sociais das trabalhadoras domésticas, desde a Constituição de 88, naquele momento ainda em aberto. Em abril de 2013, no ano seguinte, se aprova a PEC das domésticas, finalmente, né? Então, a gente gosta de saber que é isso, né? Quer dizer, são as diferentes iniciativas que vão ali contribuindo com esse processo de mudança. A novela Glória Pérez, agora, recentemente, também, que traz um personagem trans que acompanha toda a trajetória desse personagem, o quanto isso é importante, né? De tirar
a invisibilidade, mostrar que o diferente é só o diferente, né? E que precisamos sim falar sobre isso, né? Então, eu acho que esse conjunto de coisas que vão acontecendo, eles vão somando num processo, concordo com a Estela, de mudança que não tem volta. Esse processo não tem volta, cada país tem sua particularidade aí na agenda feminista, né? Cada uma tem a sua particularidade, mas existem alguns tópicos em comum. E o que não pode mais ser ignorado, Donalda, pelos profissionais de mídia? Professionals of media. What can't we ignore? Eu acho que isso o papel da mulher na mídia tem que mudar. Tudo que foi mencionado, foi discutido. Eu acho também que as mulheres na liderança é algo que tem que ser lidado urgentemente, porque uma das coisas que eu descobri através do meu trabalho foi que não é questão só de patriarcado, mas também de ter modelos. As mulheres têm que ter o papel de tomadoras de decisão. E eu acho que esse trabalho em que eu estou envolvida vai começar a lidar com isso. As mulheres ainda não conseguem passar o teto de vidro e eu acho que isso tem que ser mudar. E a única maneira de mudar é fazer intervenções significativas. Colocar modelos na tela ou por trás das câmeras ou liderando as organizações. Acho que isso é crítico para todas as mulheres no mundo todo para progredirem. Isso se aplica para todas as mídias no mundo todo, não somente aquela que eu trabalho. Estela, a Donalda falou dessa questão, né, de não estar apenas retratada, a mulher não apenas retratada, mas também na posição de liderança, no comando. Como que é isso na direção, no mercado audiovisual? Você já vê esse avanço de mulheres na liderança? Como é que a gente está muito aquém ainda? Super vejo esse avanço, mais e mais mulheres roteiristas, mais e mais mulheres diretoras, produtoras e maquinistas, gaffers, que são funções tipicamente dadas a homens, até pela questão de tem muito peso para ser carregado. Nessa série que a gente está fazendo agora, a equipe é muito mais feminina do que masculina, em todos os departamentos. E, assim, eu queria voltar num outro assunto, posso? Claro! Quando eu falei do começo da vida, daquele filme, acho que uma coisa que vem anterior a isso é a gente falar um pouquinho do que as mulheres no decorrer dos séculos, né? Muito porque a gente cuida das crianças, a função materna é cuidar das crianças, e se isso é negado ao homem, ele também lhe é negado a capacidade dele desenvolver competências como empatia, colaboração e cultura de paz, que vai ter um impacto direto nele numa posição de poder, né? Então, assim, do mesmo jeito que a nossa interação com os nossos filhos faz com que eles se desenvolvam e venham a vir a ser quem eles nasceram para ser, com o homem também. E com a mulher e com o homem. O bebê se transforma e a mãe se transforma. E eu achei muito importante o que a Donalda falou, de a gente tem que tirar... desculpa, gente, estou me confundindo aqui. Mas, assim, os pais têm que cuidar dos filhos tanto quanto as mães, porque é muito bom para o pai. Não é só bom para a criança, não é bom só para a mulher dividir, que está sempre cansada, é bom para ele poder desenvolver competências tão nobres e tão incríveis, que é a empatia, a cultura de paz, a colaboração, a valorização. Por que uma mulher na liderança é tão diferente de um homem na liderança? Desculpa as generalizações, tá? A salve generalizações. Porque ela está sempre olhando para o todo. E de onde vem isso? Vem de séculos de ser colocada no lugar do cuidado, do acolhimento, né? Tem pesquisas aí que revelam que, quando você dá dinheiro para uma comunidade, você dá dinheiro para a mulher, para a líder daquela comunidade, aquele dinheiro dura muito mais do que você dá o dinheiro para um homem numa comunidade. E, em relação ao clima, que é uma questão que eu estou estudando muito pessoalmente por causa dessa série que eu estou fazendo agora, tem um livro recentemente lançado, escrito por vários cientistas do mundo, chamado The Drawdown, do Paul Hawken, que ele elenca 100 fatores que falam como que a gente pode reverter a questão de emissão de carbonos e das mudanças climáticas. E eu sempre imaginei que a energia solar, eólica, ia estar no primeiro, no segundo. Das 10 primeiras, 3 são relacionadas à mulher. E eu acho que super vale a pena comprar, porque a gente está falando de educação de mulheres impacta diretamente aquecimento global.
O Brasil, por exemplo, está em 4º lugar em casamento infantil, que está totalmente ligado à questão do respeito e ao mundo que a gente vive hoje, né? Então, assim, falar de infância e falar de colocar o homem, permitir e aceitar que ele esteja também numa posição de cuidado é super importante. Me veio à mente uma coisa, Beatriz, a gente já trabalhou, você mostrou aí a questão da violência sexual, violência contra a mulher, tratada no nosso audiovisual. Essa questão da maternidade, o homem, a importância do homem nesse papel da formação e na criação das crianças, já entrou na pauta? Já é um tema que está pululando lá nas ideias do setor de responsabilidade social? Não, está na programação, né? Tem um programa aí que está estreando. Os pais de primeira? Pais de primeira, que vai estar falando exatamente isso. É importante colocar o homem nessa roda, né? E esse novo, não é um novo papel, é tão antigo quanto, né? Mas tem uma representação aí para ser mudada, né? Do papel do homem que ajuda, do homem que colabora, e não o homem que participa de igual para igual. Da questão de educar os filhos e por aí afora. Eu acho que essa série vai dar o que falar, né? O Antônio Prata, né, com muito humor, vai tratar disso, desse dia a dia, né, da família, de um casal jovem que está lidando com essa revolução na vida da gente, que é uma criança, né? Essa revolução maravilhosa, e como que mudam os papéis, a gente tem que aprender ali fazendo, né, a ser pai e a ser mãe, e principalmente virar um novo casal, né? Porque nunca mais será como antes, né? Mas eu queria só pegar o teu gancho da primeira pergunta que você fez lá anterior para a Donalda, sobre o papel das organizações também, né? Quer dizer, o que não pode faltar empresas de mídia, que a gente está aqui falando de grandes corporações, né, de mídia, de comunicação, que falam o tempo todo com o público, né, que não pode faltar a escuta. Eu acho que essa que é a questão central, né, e aí cada um que está lá na ponta, trabalhando nas suas frentes de trabalho, tem um valor incrível de estar dialogando e alimentando esse processo de gerar a comunicação em larga escala, né? Então, isso aí é central, é o DNA do nosso trabalho. Eu fico imaginando cada filme desse que a Estela mostrou aqui, o quanto demorou de diálogo, de escuta, para efetivamente conseguir chegar e começar a filmar, né? Não é trivial. Eu acho que a questão da escuta aberta e do diálogo permanente, para efetivamente ter um papel de comunicação importante em larga escala, é central. Donalda, você tem uma meta ambiciosa nesse cargo, que é transformar a BBC num lugar, o melhor lugar para mulheres trabalharem. Não sei se é por aí mesmo a ideia, se eu peguei o cerne da ideia. E a gente tem aqui, falamos agora sobre maternidade, que é uma questão muito importante para a mulher e que dá muita diferença nesse caminho para elas se posicionarem como líderes. Como é que vocês estão lidando com essa questão? Quais são os planos que a BBC oferece para essa mulher se sentir mais segura, tranquila e confortável de ser mãe e também ambicionar e ocupar um cargo de liderança? Position. I am not single-handedly going to transform the BBC. Veja bom, eu não vou transformar a BBC sozinha, mas uma das coisas que eu diria é que a BBC não é um lugar ruim para se trabalhar neste momento, mas precisa melhorar, porque nós estamos perdendo mulheres. E, como outras organizações de mídia, como nós retratamos as mulheres, às vezes, nem sempre é como deveríamos. Então, existe um processo de reeducação a ser feito. Mas também essas intervenções das quais eu falei são importantes. Então, recrutar de forma diferente, garantir que as mulheres se sintam incluídas. E isso pode ser um pouco exclusivo, às vezes são um pouco exclusivos, até no próprio uso da linguagem, mas as organizações precisam, elas acabam complicando um pouco as coisas. E isso acontece em outros grupos também de pouca representatividade. Então, nós precisamos fazer essa mudança de recrutamento. Eu apoio proativamente esse movimento dentro da BBC, mas também existe algo com relação a entender uma boa liderança e uma boa administração, e equipar as pessoas que talvez não sejam ótimos gerentes, mas que talvez possam aprender a se tornar melhores gerentes, ou para que possam se mover dentro dessas posições. Eu acho que isso é muito importante. E também
entender a importância do equilíbrio da vida do trabalho. Quando você tem os dois pais ativos cuidando das crianças, pode ser com qualquer outro tipo de responsabilidade, mas que prioritariamente acaba caindo muito nas mãos das mulheres. Então, garantir que nós tenhamos políticas de boas práticas de trabalho, que nós reconhecemos esse trabalho dessas pessoas, de alguma forma isso funciona melhor, mas com certeza isso acaba contribuindo para que as mulheres saiam do trabalho. Como de forma how diferente? is this recruiting? Ai, desculpa, sorry. Como que é o recrutamento? Você citou recrutar de forma diferente. Como que é isso? Ela pediu para você repetir a questão. Então, por exemplo, nós estamos recrutando alguns jornalistas e nós temos alguns alvos, alguns objetivos em termos de mulheres, de números de mulheres e de alguns grupos. Então, nós fizemos alguns eventos de descoberta. Não é só receber aquelas aplicações das pessoas que querem trabalhar, não é só entrevistar essas pessoas, mas nós temos esses eventos de descobertas em algumas cidades maiores e nós objetivamos aqueles grupos, escolhemos grupos que normalmente talvez não recrutaríamos na BBC e fazemos alguns tipos de intervenção. Em vez de pedir às pessoas que nos mandem um currículo, nós pedimos que elas nos enviem um vídeo, por exemplo, delas. E isso significa, claro, que é um trabalho enorme para nós, mas o que acabamos fazendo foi recrutar 53% desses recrutamentos que fizemos são de mulheres e acabamos aumentando esse nosso público-alvo, mudando essa representatividade. Nós podemos mudar a cara da nossa cara de trabalho, mudando essa forma de recrutar quando você trabalha. Isso pode acontecer na televisão, no rádio, em qualquer tipo de plataforma. Faz uma grande diferença quando nós temos uma força de trabalho diversa e inclusiva. Inclusive em empresas de produção para fazer a mesma coisa. Nós criamos esse exemplo e pedimos aos nossos parceiros que trabalham conosco de produção para fazerem a mesma coisa. E até 2020, nós teremos 50% de homens e mulheres em todos os nossos programas dentro da BBC, mas também apresentando essa igualdade é importante. Alguém me perguntou, poderia ser perigoso? Estaríamos diminuindo a qualidade do nosso trabalho fazendo esse tipo de coisa? E a minha resposta é: você está realmente dizendo que num país onde a maioria das mulheres, onde temos 60% mulheres e 40% homens, que existem menos mulheres peritas do que homens? Então, esse tipo de pergunta já não está correta. Então, e nós estamos tentando mudar também essa forma do público de apreciar o nosso trabalho. Isso também é crucial. Não só falar desse ponto de vista, mas também é crítico, porque o nosso negócio depende do sentimento desse público e eles precisam também se sentir incluídos. E é justamente muito complexo. Você não pode ser o que você não pode ver. Você precisa se ver, se ouvir, ver sua vida refletida, e isso deve ser feito para o público também. 50-50. Como é que é hoje na Maria Farinha? Mais mulheres? Como é que é esse recrutamento? Tem disponível? A Maria Farinha é uma B Corp. Eu não sei se vocês conhecem o que significa ser B Corp. B Corp significa Be the Change You Want to See in the World. Então, seja a diferença que você quer ser no mundo, de dentro para fora. Então, o B Corp é um certificado, é uma organização internacional e várias empresas já aderiram e já se certificaram e a gente passou por esse certificado. E o que ele analisa? Ele analisa se você neutraliza o carbono que você emite, ele analisa se sua equipe é diversa, ele analisa se você tem uma escuta ativa aos seus funcionários. E a gente tem muito orgulho de dizer que a gente faz parte do CNAB. Acho que a gente é uma das... Com certeza, nós somos a primeira produtora a se tornar B.
e a gente espera que muitas outras também sigam. Não é fácil, CB, porque você tem que ficar muito atento em tudo, inclusive na reciclagem, dá um super trabalho, você tem que ter um investimento. A gente gasta mais dinheiro do que outras produtoras, porque você neutralizar seu carbono, você tem um custo no orçamento que as outras produtoras não têm, então tem ali um lance da competição. Mas eu acho que eu tenho bastante orgulho de dizer que a Maria Farinha está aí está inclusa, é diversa, tem uma cultura de paz, tem escuta, mas é um esforço diário, porque não é fácil, não em relação aos humanos, mas principalmente em relação ao ambiente, né? A produção do lixo é complexa, tem esses desafios. Você falou de não é fácil, da não facilidade. Beatriz, como é que é esse caminho para a gente trabalhar essa questão, já que a gente está falando de gênero, nessa escuta entre os produtores de conteúdo da TV Globo, o Departamento de Responsabilidade Social? Como é que é o caminho? Você vai lá, bate, o pessoal da produção entra em contato com a responsabilidade social, mostrando os temas que serão abarcados numa próxima produção, e daí vocês tiram ideias para como trabalhar isso paralelamente? Olha, depende dos produtos, né? Então, muitas vezes a gente tem acesso, por exemplo, à sinopse de novela, sabe que vai tratar daquele tema e a gente vai lá e oferece. Por exemplo, agora, Sétimo Guardião, que acabou de estrear, vai tratar do tema da água. Tem ali, né, um importante aquífero, né, e esse tema da água vai estar muito presente ali na dramaturgia. Então, a gente procura, né, no caso, Agnaldo Silva, e propôs um diálogo com uma sala ali fechada, uma conversa informal com 3 especialistas em água. Então, nesse caso, a gente bate na porta. Um outro exemplo, que aí vem na mão contrária, Malhação. A gente já tem uma parceria estabelecida com Malhação, e aí, no caso do Cal Hambúrguer, a gente trabalhou muito perto dele, fazendo roda de conversa com jovens, para ele escutar, ele e a equipe toda, né, de roteiristas, direção, escutar e conversar e dialogar com os jovens. Essa parceria ficou tão bem sucedida que, esse ano, a gente lançou, de forma inédita, uma campanha sobre escola pública, todo mundo é público da escola pública, e a gente lançou dentro de uma cena de Malhação. O Cal Hambúrguer escreveu a cena especialmente para lançar a campanha, que, em seguida, entrou no intervalo, né? Então, no caso de Malhação, Maria Farinha que fez, é uma parceria com a Maria Farinha, né? Então, nesse caso, foi um caminho contrário. Então, a gente vai desenhando, vamos dizer, oportunidades internamente. E, nesse desenho, como é que é o caminho para não se tornar Desculpa? 2 minutos. Para quê? Para acabar? Não! Meu Deus! 2 minutos? Não, peraí. Então, eu vou interromper aqui. Eu quero saber se alguém tem pergunta. Gente, eu pensei que a gente já tinha meia hora aqui. Pelo amor de Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta? Você, por favor. Você leva o microfone até lá? Então, peraí que o microfone vai chegar aí. Gente, não é possível! Não. Era você que vai perguntar. Um homem. Vamos. Homem trans. Bem-vindo! Gratidão. Qual é seu nome, primeiro? Luca Barbosa. Luca Barbosa. Isso. Tá bom. Pode falar, Luca. Eu sou de Salvador e trabalho em uma TV pública também, como técnico orçamentista. E eu gostaria de saber de Donalda, qual é a forma que eu posso chegar para a direção para poder promover essa mudança em relação ao tratamento dos gestores para com a diversidade? Quais são as ferramentas, qual a forma que a gente pode começar um diálogo dentro da instituição para promover essas mudanças? Porque eu sinto que as mulheres ainda são muito desrespeitadas e a força, mesmo nós temos um grande número de mulheres, a força de um homem ainda é muito maior do que a força delas em relação à mudança no ambiente de trabalho. E eu também sinto uma dificuldade, mesmo sendo incluso dentro de uma política pública, mesmo estando lá por conta dessa relação, né, de mudança, ainda sinto dificuldade de ter o respeito, de transitar de uma forma melhor dentro da instituição. Gostaria de indicações de como a gente pode fazer essa mudança, né, dentro da instituição, para conseguir mais respeito.
Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que você parece um bom começo de caminho. Você mesmo poderia exercer essa liderança, porque você tem boas intenções. E o diálogo é muito importante. Eu vou dizer uma coisa. Eu tinha uma estatística, me apresentaram uma estatística muito interessante. 66% das mulheres se curvam para serem a líder que acham que precisam ser. Então, de fato, 64% é um número muito grande, mas 46% dos homens também acabam se curvando para ser o que eles acreditam que é ser um líder, porque eles veem exemplos autocráticos. Então, nós precisamos parar e dizer que pode ser diferente. Se a pessoa que está liderando a sua organização pode ser persuadida, e seria interessante se sentar com ele. Ele é homem? O seu líder é um homem? O seu chefe? Então, você fale com ele e diga a ele que se nós somos organizações midiáticas e queremos ter sucesso no mercado global, que está cada vez mais cheio e agitado, nós precisamos ser mais diversos e inclusivos em termos de trabalho, da nossa força de trabalho. Isso é um imperativo, não é só uma coisa boa, mas é imperativa. Então, isso é importante para o negócio. Diga isso a ele, que é importante para o negócio. Isso pode ser que mude o jeito como ele olha. Você pode ficar com isso. Eu tenho algumas recomendações, eu vou deixar com você esse papel. Mas se você tem resistência, é evidente que é difícil implementar qualquer mudança, mas junte-se aos outros homens bons, chame-os para trabalhar com você e façam essa mudança. Tem uma pergunta ali. Peraí, tem uma aqui e uma ali. Vamos lá. Boa tarde. Muito feliz em participar das mesas. Está sendo uma experiência muito incrível. Estou achando muito interessante todos os assuntos, os temas. Peguei na metadinha, mas enfim. Qual é o seu nome? Camila. Camila. Falei muita coisa, não falei meu nome. E minha pergunta vai no sentido, acho que é mais para a Beatriz, mas também para todos, enfim. A gente está falando também de mídia, mas eu acho que a gente está falando também de contemporaneidade e de como que é isso hoje. E aí eu vi as vinhetas da Globo e eu fiquei pensando numa questão, como que se dá essa relação de gênero, mas também de raça, né? Que eu acho que é um tema muito fundamental, é muito importante. Várias mesas estão abordando isso, e eu, como uma mulher negra, eu observo muito, né, da forma que a gente é representada, da forma como que as programações são construídas, e como, esqueci seu nome, você falou, a gente precisa apresentar aquilo que as pessoas querem ver, né? E aí eu acho um tanto complicado, né? Porque algumas programações não vão de encontro, né? A gente vê a mulher negra sempre nos mesmos lugares, desempenhando as mesmas questões. Enfim, a gente está falando de uma era onde a militância está aflorada, mas a gente vê nas novelas tradicionais as mesmas reproduções colonialistas que enfim, não dialogam com esses movimentos. E aí eu queria saber como que é essa relação, né, do seu setor social com essas novelas, com essa programação, com o jornalismo, né, que está sempre mostrando os meus, né, sendo, enfim, mortos e perseguidos. E como que é isso, assim, porque é complicado, né? E é isso, eu gostaria de me ver em outras situações, na Rede Globo, na BBC, nos filmes. E pensando também que muitas das programações, eu gostaria de saber também, tem mudado, mas acho que a partir de um movimento inverso, né? Por exemplo, da Globeleza. Ela foi há muito tempo a mulata sambando, né? E agora o movimento chega e fala, não, isso está errado, assim, e tem uma mobilização. Então, de alguma forma, acho que é um movimento inverso, que eu acho legal, né? Porque antes a gente falava de uma mídia onde as pessoas só sentavam e assistiam, não participavam tão ativamente, assim. Eu acho que é isso. Me pergunto. Obrigada.
Obrigada, Camila, pela sua pergunta. Certamente esse é um tema central. Em especial, eu lembro, muita coisa que não deu para falar. Desde 2014, a gente começou um processo, estou falando da área de responsabilidade social, né, de escuta com os jovens. Então, desde 2014, periodicamente, a gente tem rodadas de conversa com jovens e de oficinas de cocriação para discutir quais são os temas centrais. E a questão racial é um dos temas que está ali colocado, assim como a questão de gênero, assim como a questão de inserção econômica e por aí afora. E são pautas que a gente vai trabalhando. A Maju acabou de me perguntar como é que a gente trabalha nas oportunidades. A gente não está na linha de frente produzindo o que vai para o vídeo, a gente está ali na intermediação fazendo pontes. Nesse tema em especial, acabamos de realizar 2 rodadas de conversa com a Flávia Oliveira, mediando, tanto nos Estúdios Globo quanto no jornalismo, negro e negritude na mídia. Precisamos falar sobre isso, né? Então, esse diálogo está em curso, né? E a gente está ali fazendo o nosso papel de promover essa escuta. E, na tua pergunta, quando você fecha falando do papel da sociedade civil, do papel da sociedade se mobilizando, isso aí é central. Mudança não se dá de um lado para outro, de cima para baixo, de uma só direção, né? Eu acho que é importante engrossar esse caldo e ajudar nos processos de mudança. A pergunta foi para a Dona Alda também. Eu não poderia concordar mais do que com você. É muito importante não somente a questão de gênero, mas todos os outros grupos de representatividade. Eu concordo com tudo que você disse, que com a Beatriz disse, temos um longo caminho também na BBC, mas com certeza nós vamos chegar lá. Eu tenho esperanças disso. Eu feliz que as mulheres estão muito ativas nesse respeito. Eu queria que você desse uma palhinha sobre isso também, sobre a representatividade racial na Maria Farinha. Acredito que com esses objetivos que você falou para ser uma B-Company, é isso que a gente falou, também deve entrar em questão a questão racial, né, que é muito importante e inescapável agora. Eu acho que a gente precisa de aceleradores, né, ativos. Não, mas não conheço nenhum roteirista que seja negro. Então procura, cara, porque, né? Não, mas lógico, mas acho que precisa de aceleradores, precisa estar atento sempre, né? Acho que já foram muitos anos aí de desigualdade em relação a isso e não temos mais esse tempo. É isso que eu acho. Gente, eu também não tenho mais tempo, eu não acredito. Ela fica com a plaquinha que conclua. Deixa eu fazer uma pergunta muito rápida. Isso aí, porque você tinha pedido. O audiovisual é feito basicamente por homens. A gente pode até ver aqui que a gente está no festival feminino e só tem homem trabalhando no audiovisual. Qual o seu nome? Mariana. Mariana. Eu quero saber o que as grandes corporações podem fazer ou estão fazendo para inserir mulheres no audiovisual. Principalmente as mulheres negras periféricas, tanto no trabalho quanto na capacitação. Vamos lá, habilita. A Eliana está aí, né? Eu ia pedir para a Eliana falar, porque eu acho que é importante, porque esse é um conceito fundamental do UAU que foi... Oi? Vamos lá. Todo audiovisual do festival é mulher que está filmando. Filmando, fotografando. A Gabi está ali, ela pode comprovar. Olá, Gabi. Essa mesa especialmente... aliás, todos os debates aqui nesse auditório do amanhã, o canal Futura, que está transmitindo ao vivo e está filmando, entende? Mas também. Mas eles estão fazendo também. Mas o do festival, que foi contratado para o festival, é tudo mulher. Porque, inclusive, era um critério do festival. Tá? Só para esclarecer. Só que tem parcerias que estão filmando, estão fotografando, está livre. E aí não tem nenhum problema também, juntar todo mundo. Respondida, é isso? Não.
Peraí, pega o microfone, senão eu não te escuto. Marina, né? Eu quero saber sobre a capacitação e a inserção das mulheres no mercado do audiovisual. Afinal, vocês 3 trabalham em grandes corporações. O que está sendo feito? E as periféricas? E as mulheres negras? Onde elas estão? Como é que elas estão sendo inseridas? Stella. Como eu falei, a gente ativamente busca dar oportunidade para todos. A Maria Farinha não é um desafio tão grande para nós, porque nossa máquina não é uma máquina pesada como a máquina da Globo, que tem, quantos, 10 mil funcionários? 13 mil funcionários. A Maria Farinha tem 50 funcionários. A gente vai atrás de pessoas com deficiências, a gente tem banheiro acessível, a gente vai em periferia, a gente encontra, lógico, mas para nós é mais tranquilo. Eu imagino que para a Globo o esforço tem que ser maior, é mais difícil, né? Uma máquina mais pesada, mas eu vejo as mudanças acontecendo. Na linha de mudanças acontecendo, é boa a sua pergunta, né? O que tem sido feito, né? Eu comentei aqui esse encontro com jovens que é permanente desde 2014, né? Que a gente faz de escuta. O Lázaro Ramos e o Kiko Mascarenhas organizaram, não sei quem acompanhou aqui, uma oficina de afro-brasilidade nos estúdios Globo, exatamente para discutir o tema e buscar novos talentos. A gente fez uma parceria de mentoria de jovens roteiristas na FLUP, e tem uma metodologia que aí vale para os jovens em especial acompanharem, que chama Globolab, que aí a área de responsabilidade social, faz uma convocatória, basicamente em universidades brasileiras, públicas e privadas, jovens que trabalham com comunicação. A gente já fez pela 2ª vez com Profissão Repórter. Esses jovens são selecionados pela profissão, pela equipe, pelo CACO diretamente, e eles vêm para a Globo, em São Paulo, fazem uma imersão e criam pautas e criam matérias para o Profissão. A ideia era mais um treinamento, mais uma capacitação, como você perguntou, mas foi tão bem sucedido que virou um programa especial do Profissão Repórter, no ano passado e nesse ano. Outro programa que a gente fez parceria nessa direção com jovens roteiristas e diretores foi para o Bem-Estar. O Bem-Estar, esse programa diário sobre saúde, como é que fala com jovens sobre esse tema. Fizemos uma oficina de cocriação e os jovens criaram um quarto, 1/4, e virou um quadro do programa Bem-Estar. Então, tem algumas janelas aí, a gente lança esses editais na rede social da Globo, acho que vale acompanhar. Tem aí um movimento, sim, de abertura, de escuta e de diálogo. Queremos trabalhar juntos, estamos fazendo a nossa parte. Tem que concluir mesmo? Só mais uma questão, dona Alda. Houve uma polêmica. Não, é que eu preciso fazer essa pergunta. Vamos falar de dinheiro, que é importante falar de dinheiro, né? Houve uma polêmica, acho que na BBC, não sei se foi a de Londres ou de Escócia, a respeito de salários diferentes de apresentadores, né? Como que você, com essa política de transformar a BBC Escócia, ou liderar essa mudança para um lugar melhor para as mulheres, tem lidado com essa questão salarial, que ainda há um gap, uma discrepância entre salários de mulheres e homens no audiovisual? Yes, sim, there is. Tem uma diferença salarial, não somente na mídia, mas no mundo todo, em todas as organizações. Minha posição sobre isso é que não deveria ter essa diferença de pagamento. Nós não deveríamos ter que lidar com essa questão, deveria ser um pagamento igualitário. Mas nós temos esse tipo de problema. Então, o pagamento igual deveria significar o mesmo dinheiro, igual para a mesma tarefa para homens e mulheres, mas um pay gap é diferente, é a diferença entre homens e mulheres em todas as organizações. Qual é a média salarial em todos os papéis para homens e mulheres? Nós temos esse pay gap na BBC por 2 grandes razões. A primeira é o número de homens que ocupa papéis de engenharia e de projeto e técnicos, porque temos poucas mulheres nessas posições. É diferente, é difícil mudar isso, porque a gente tem que motivar as mulheres a entrar nesse tipo de matéria STEM, ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Então, e também termos mais mulheres em posições sêniores de gerenciamento. Então, isso é que gera maior
essa diferença de pagamento. Então, mais homens e mulheres nessas posições têm que ser pagos igualmente, porque homens estão recebendo mais e você não vê tantas mulheres em posições sêniores. Então, nós estamos fazendo uma série de intervenções e estamos recomendando isso. E também estamos abordando as questões de etnia. E temos um trabalho que está sendo liderado por uma pessoa muito sênior na BBC sobre etnia, e também ele está olhando a questão da deficiência física e LGBT. E temos uma outra força de trabalho que fala sobre a subrepresentação das pessoas que vêm de um histórico de pobreza. Então, estamos até o final de 2020, nós estamos focando em mudar como é que se parece a nossa força de trabalho, aumentar o equilíbrio salarial e diminuir as diferenças salariais para a gente possa ser uma mídia mais relevante de serviços públicos. Ok, muito obrigada. Que pena. Eu queria ainda saber da Estela como é que é, como é que é a questão do dinheiro. Eu vou esticando. Gente, eu agradeço a plateia, as nossas convidadas. Muito obrigada pela participação nessa mesa aqui. Muito obrigada.